Tem um filme chamado O Ódio que Você Semeia, e nele tem uma parte que me impactou muito, que é quando as pessoas vão pra rua para poder protestar que vidas negras importam. Mas quando elas vão para as ruas, usam a causa para gandaia, para o próprio benefício e não para a luta. Usa a dor do outro para poder aparecer como bom samaritano. Reflita se você não está fazendo o mesmo, porque sim, todas as vidas importam. Mas como já dizia a grande Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra, né, mano? Se você se incomoda em ver um preto falando sobre questões raciais, eu peço que, por favor, feche a merda desse vídeo, dá dislike e se você for inscrito, tira sua inscrição do meu canal, porque você não é bem-vindo aqui. Meu nome é Elivelto e se você está até agora, é sinal que você não se incomoda em ver um protagonista falando sobre situações do cotidiano. E sim, eu precisei ser um pouco radical porque nesses últimos dias eu observei as pessoas que me cercam, como elas têm ideologias ultrapassadas e até um pouco deturbadas. Parece que elas vivem em uma redoma de vidro e eu espero que você reflita um pouquinho sobre tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Confesso que eu fiquei muito chateado e puto, mas de certa forma aliviado, porque existem algumas pessoas que não é nem lixo reciclável. É melhor queimar e jogar fora. Eu dei uma afastada aqui com meus vídeos e cá entre nós, eu não sei se eu vou continuar com a mesma regularidade que eu estava tentando, porque, sinceramente, eu desanimei um pouquinho. Mas enfim, eu precisava vir aqui fazer esse vídeo porque teve uma pessoa ou outra que falou que sentiu minha falta. Então, esse vídeo é pra vocês, pessoas lindas do meu coração. Quando eu era mais novo, o meu irmão fazia esse gesto com os dedos. E como já faz tanto tempo, talvez eu tenha até esquecido o real significado. Mas pelo que eu me lembro um pouquinho, ele dizia que isso aqui significa os 4 P's. Poder para o povo preto. E no dia 19 de novembro, aconteceu uma morte muito triste em um supermercado e vocês provavelmente já sabem desse ocorrido. E coincidência ou não, foi bem na véspera do Dia da Consciência Negra. E mais coincidência ainda, o homem era negro. E eu não estou aqui para poder falar que ele era um santo, para falar sobre os inquéritos que ele tinha ou até mesmo para criticar o Carrefour. Eu estou falando sobre a raiva que eu senti em ver uma pessoa sendo morta através de socos. E funcionários do supermercado ainda falando, não filma, porque se você filmar, eu vou prejudicar você com superiores. E aí eu fiquei aqui refletindo na quantidade de agressões e talvez até algumas mortes que estão debaixo do tapete porque as pessoas ficam com medo de expor uns otários como esses. E sim, eu fiquei muito puto por ser a morte de um negro, porque aquele homem poderia ser eu, ou meu pai, ou meus irmãos, ou meus primos, ou meus amigos. Mas o que eu fiquei mais puto ainda foi a quantidade de pessoas que eu tinha um mínimo de apreço colocando nas redes sociais que o negro se vitimiza pra tudo e que isso é mania de perseguição. E que se fosse a morte de uma pessoa branca, a mídia não ia potencializar dessa forma e que as pessoas não iam levantar a bandeira do jeito que foi levantada com a morte do João Alberto. É inevitável. Pessoas morrem todos os dias, sejam elas brancas, negras, mulheres, homens, idosos, crianças. É o ciclo da vida. E da morte ninguém escapa. E se tem uma coisa que você leva para o caixão, são suas tatuagens. Mas fazer a comparação sobre o que acontece com o branco também acontece com o negro, ou vice-versa, puta merda, falta um pouco de estudo e informação. E caso você pense dessa forma e seu cérebro ainda não tenha derretido, eu convido que você assiste um documentário chamado 100 Humanos, que tem na Netflix. Especificamente o 4º episódio. Esse documentário, ele estuda o comportamento humano. E nesse episódio, ele vai mostrar como as pessoas se comportam sobre os estigmas sociais. E tem uma parte muito interessante que mostra sobre o potencial de preconceito racial oculto nas pessoas, onde coloca 2 pessoas que aparecem do nada na mesma hora. Presta atenção, na mesma hora. Ambos aparecem com um celular. Um é um homem branco desconhecido que eles nunca viram na vida e o outro é um homem negro que já faz parte da galera e eles já conhecem ele. E os humanos que estavam sendo estudados o comportamento, eles possuíam uma arma, que era para poder se defender em uma situação de perigo, de assalto ou roubo, coisas desse tipo. Lembrando que ambos estavam desarmados e você tinha uma arma,
para poder atirar quando os dois apareciam e poder se defender em uma situação de assalto. Adivinhem quem mais de 60% dos 100 humanos que estavam sendo estudados, eles atiraram. Pois é, isso diz muito como as pessoas enxergam o negro. E eu não falo isso somente sobre a branquitude em si, porque tinham negros naquele documentário que também atiraram no homem negro. O negro, ele é visto como uma ameaça. Isso é um preconceito social. E qualquer um pode ter esse preconceito, mas precisamos reconhecer isso e estudar isso dentro da gente para poder diminuir um pouco desse preconceito racial que temos. E eu pensei seriamente em trazer dados, mostrar para vocês números de quantos negros morrem mais do que brancos, só que acho que não tem necessidade. Você olha o documentário, pesquisa sobre isso e, sinceramente, eu não vejo por que trazer esses números aqui. Um exemplo particular que eu já passei, uma parente minha uma vez chegou em mim e disse assim: "Você não sabe sambar e não sabe cantar. Você nem poderia se dizer negro, ou melhor, nem poderia fazer parte da minha família." Isso é uma fala racista que veio da boca de uma pessoa negra. Os negros discriminam os negros. Isso é uma forma de associação estereotipadas que criamos nos primeiros anos das nossas vidas. Recentemente, eu dei de presente para a filha do meu primo uma bonequinha pretinha e muito cheirosa. Sabe por que eu fiz isso? Quando a criança cresce, quais são as formas de referência que ela tem sobre o que é belo e o que é feio? A associação do negro de forma pejorativa é forjada pela memória. E precisamos cuidar para que as nossas próximas gerações não criem esse preconceito estereotipado que nós temos. E eu digo isso não apenas em questões raciais, mas em todas as formas sociais, seja elas homoafetivas, padrões de beleza e até política. Eu não quero chegar aqui para defender ninguém e falar: "Ah, mas o cara deu um soco, né? E aí depois o segurança se defendeu e infelizmente chegou a óbito." Isso acontece. Errado, porque eu tenho certeza, quase certeza absoluta, que se fosse um homem branco, rico e que tivesse feito a mesma coisa, a situação era totalmente diferente do que aconteceu. E sabe como eu tenho certeza? Com esse exemplo. Sabe por quê? Porque você é um bosta, você é um merda de um baby que ganha R$1.000 por mês. Eu ganho 300 mil por mês, eu quero que você se foda. Seu lixo do caralho. Marinho, me ajuda, tá? Me ajuda, tá? Você vai se fuder, seu merda. Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville, mano. Aqui é um foda-se. E aí, sobe aqui. Quero ver se você é macho subir aqui. Você vai ver o processo a responder na sua vida. Seu bosta do caralho. Seu lixo. Você é essa puta do caralho. Esse cara esculachou e humilhou o policial. E qual ação foi tomada ali no momento? O policial nem chegou perto dele. E isso que foi um desacato à autoridade. O dia que eu levei uma abordagem, o policial viu meu olho vermelho de conjuntivite e ele chegou a ver o colírio no carro e a receita médica. Mas para ele, eu estava drogado. E como em nenhum momento eu chamei ele de senhor, ele falou que eu estava faltando com respeito com ele. E ele desceu um tapão na minha cara. Agora imagina assim, um Elivelto da vida, morador da região do Capão Redondo, utiliza as mesmas palavras que esse cara rico e branco utilizou com um policial nesse vídeo? O que será que iria acontecer comigo? Ah, estou quase esquecendo. Se você está gostando do vídeo, deixa aquele like bem maroto para poder ajudar o canal. E se você for novo ou nova, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ter notificação sempre que tiver um vídeo meu novo por aqui. Vamos voltar para o assunto. Não é uma crítica com a polícia em si, porque eu acredito que existem muitos policiais bons, excelentes, assim como qualquer outro profissional. E eu seria estúpido em radicalizar dessa forma. Mas o que me revolta e me deixa nervoso é ver pessoas falando que o tratamento do branco e o negro é a mesma, é igualitária. Eu entendo que algumas pessoas se sentem ofendidas quando nós falamos o branco isso, a branquitude aquilo. Mas veja bem, antigamente eu tomava as dores quando eu via as mulheres feministas falando que o homem era um lixo, o homem não prestava e que o homem é tudo um bosta e coisas desse tipo. Eu via toda essa revolta perante o homem e eu ficava muito nervoso porque eu tento ser um pouco diferente do que a sociedade e a forma que fomos educados. Porque, querendo ou não, somos todos educados de forma machista. E infelizmente isso acontece, mas eu como homem procuro me moldar sobre as minhas ações, as minhas falas machistas, para poder me corrigir sobre isso. E aí eu ficava muito puto quando eu via as mulheres falando isso,
porque eu tento ser totalmente diferente do que a maioria dos homens são. Até que uma amiga minha disse que se eu não faço parte da maioria, não faz sentido eu sentir essas dores. E ela também disse uma coisa que eu achei muito interessante, que apesar que eu não seja protagonista da luta delas, eu posso dar voz e força para a causa. E em questões raciais é a mesma coisa. Você não precisa ser negro para saber como que é sofrer um racismo, mas você precisa aprender a ser antirracista para que essas coisas mudem, para que um dia essa desigualdade não seja tão gritante como é hoje. Porque assim, só quem tem a pele preta sabe como que é você chegar em um shopping e ser rotulado como bandido, porque o segurança fica te seguindo o tempo todo. Ou você entrar em um mercadinho que você nunca foi e de repente você precisa andar com as compras na cara, lá em cima, para que o vendedor veja que você não está roubando. E se você entrar nesse mercadinho de mochila porque você está indo trabalhar ou estudar e de repente precisa abrir para poder pegar alguma coisa, você tem que ir na frente do balcão e abrir na frente do vendedor ou alguém que trabalha ali para mostrar que você não está colocando nada ali dentro. Ou quando você vai passar numa blitz e você está ali com seus amigos ou até mesmo com uma crush, e aí você tem que abaixar todos os vidros do carro, acender as luzes para não ser humilhado na frente dos outros. E quando você for abordado, você não vê aquele famoso bordão. E aí, neguinho, roubou esse carro na onde? Logo na frente da cremosa que você acabou de conhecer. Enfim, como disse o nosso excelentíssimo vice-presidente, o racismo no Brasil não existe, somente nos Estados Unidos. E enquanto houver pessoas que pensam dessa forma, e a falta de estudo afrocultural brasileiro, muitas pessoas como eu vão continuar morrendo todos os dias. E quando eu falo sobre estudo, eu estou falando que você precisa ouvir a perspectiva de pessoas negras. Porque você precisa entender a história na versão do protagonista e não da plateia. E eu digo mais, se os seus amigos e familiares acham ruim que você fala sobre escravidão e racismo o tempo todo, é aí que você precisa falar mais. Porque as pessoas estão tentando esquecer os estigmas causados em nossos ancestrais. Mas não deixa isso acontecer. Porque afinal das contas, aquele que não lembra do seu passado está fadado a cometer os mesmos erros no futuro. E eu estava aqui lembrando de uma coisa, nada a ver com a outra. Recentemente, uma garota me reconheceu na rua. Eu estava correndo e ela me viu e pediu para tirar uma foto comigo. E foi muito da hora. Mas antes disso, que vergonhoso. Eu corri muito dela, porque eu pensei que fosse um roubo. E ela me perguntou por que eu corri tanto dela, por qual motivo eu saí correndo que nem um louco em zigue-zague. E eu disse pra ela que qualquer pessoa pra mim é suspeito. Não importa se a pessoa é bonita, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é idoso ou é criança. Qualquer pessoa pra mim pode ser bandido. E como isso nunca tinha acontecido, eu pensei que fosse voz de assalto. Então saí correndo em zigue-zague. E como eu não vi uma arma, eu falei, vou correr. Ninguém vai me pegar. E eu corri. E eu peço desculpa, moça, porque eu não peguei nenhum contato seu para poder te marcar na foto que eu postei no Stories, ou poder entrar em contato com você e agradecer pelo que você fez. É que na hora eu senti tanta vergonha que eu não sabia onde colocar minha cara. E isso nunca tinha acontecido, mas hoje eu sei como me comportar. Então eu peço muito obrigado por isso. Eu demorei para postar vídeo aqui porque eu realmente fiquei muito nervoso com essa situação e precisei remover alguns amigos que estavam fazendo parte do meu ciclo. Eu não sou uma pessoa radical, mas às vezes é preciso. Mas e aí? Se esse vídeo agregou alguma coisa pra você, não esquece de compartilhar com os amigos. E se você já passou sobre alguma coisa de humilhação racial, deixa aqui nos comentários que eu quero ler tudo. Muito obrigado e, sinceramente, se não tiver vídeo mais esse ano, desejo pra você um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Fui!